Bem-vindos, meus queridos alunos e alunas. Nesta aula iremos falar sobre o trabalho e o trabalhador. Este é um tema que afeta a todos e é de grande relevância para o nosso ambiente social atual. Durante esta aula, iremos mostrar como o conceito de trabalho mudou durante a história humana e de que forma o uso intensivo das tecnologias foi um forte aliado para essas mudanças. Ao final desta aula, desejamos que vocês sejam capazes de articular a relação entre as mudanças tecnológicas e a forma atual de nossa sociedade. Para começar, vamos ouvir um trecho da música Capitão de Indústria, do grupo Paralamas do Sucesso. E aí, notaram a importância dada ao trabalho por esta música? Aliás, não só nesta música, mas em várias outras canções, filmes, peças de teatro e em muitas outras formas de comunicação. Por que será que há esta devoção ao tema trabalho? Será que foi sempre assim? Vamos juntos descobrir. Para isso, vamos fazer um breve passeio pela história humana. No início da civilização humana, os recursos utilizados pelos seres humanos eram basicamente extrativistas, ou seja, só faziam uso daquilo que a natureza fornecia. Com a evolução da espécie, foi-se construindo os conceitos iniciais de organização em sociedade e as primeiras ferramentas rudimentares foram sendo construídas. O trabalho era coletivo, sendo a caça reservada aos homens e a busca pelas frutas reservada às mulheres. Não havia o conceito de propriedade da terra. Dando um salto histórico, chegamos à Grécia Antiga. Nesta época, surge o conceito de propriedade e vários estudos filosóficos são desenvolvidos. Para os gregos, o homem livre não deveria trabalhar. A ele deveria ser reservado o ócio. A sua função deveria ser o pensar pelo pensar, sem haver uma preocupação pela utilização prática dos conhecimentos desenvolvidos. Durante este período, desenvolveu-se muitos conceitos utilizados hoje em dia, como democracia, trigonometria e outros tantos, mas nenhum instrumento que facilitasse o trabalho desenvolvido. Vamos dar um novo salto. Agora chegamos à Idade Média. Na Idade Média, a Igreja e os donos do poder, os aristocratas, apregoavam que o trabalho era um castigo divino que recebíamos devido ao pecado original, sendo que o trabalho era a forma de redenção do homem junto ao divino. Ainda era afirmado que todo trabalhador deveria reverência à Igreja e aos aristocratas. A eles era reservada a proteção às artes, às festas e às rendas obtidas através do trabalho de seus súditos. Normalmente, nesse período, o trabalho era realizado dentro da própria residência e utilizava a mão de obra de toda a família, predominando um regime de servidão. Ainda temos o trabalho como algo menor para o ser humano. Quando isto começa a mudar? Vamos ver? Fatos importantes que trouxeram essa nova visão foram o protestantismo e as revoluções industriais. Quando no início do século XVI, Martinho Lutero inicia um movimento protestante que vai contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, começa a mudança do olhar sobre o trabalho. O trabalho deixa de ser uma penitência a ser paga pelo homem devido ao pecado original e passa a ser um instrumento de glorificação a Deus, pois o trabalho engrandece o homem que o faz. Essa mudança de pensamento fez com que seus seguidores cultivassem o ato de trabalhar. Essa nova visão é uma forte aliada para grandes mudanças que estavam por surgir, as revoluções industriais. A primeira revolução industrial faz com que o trabalho assuma fortemente a forma assalariada, onde o acúmulo de capital passa a ser o objetivo final. Essa revolução faz amplo uso das informações existentes, aplicando os conhecimentos existentes para melhorar os métodos de produção. É nesse período que começa a urbanização das cidades tais como as conhecemos hoje em dia. Notem que esta revolução faz uso da ciência, mas não desenvolve a ciência. Agora chegamos à segunda revolução industrial. Nessa revolução, a ciência passa a ter papel decisivo. É quando surgem nas empresas os departamentos de pesquisa e desenvolvimento, os P&D. Desenvolvimentos marcantes vão revolucionar os modos de produção, tais como motor a combustão, produtos químicos de base científica, a fundição e tantos outros. A administração dos negócios passa a ter métodos científicos, a partir da administração científica de Adam Smith. O uso do intelecto humano passa a ser parte integrante do processo de trabalho. Por fim, chegamos à década de 1950, quando pela primeira vez na história do trabalho, em uma indústria, a área de administração e de pesquisa e desenvolvimento
superam em número de funcionários as áreas de produção, demonstrando a importância do uso do conhecimento por todos que nela trabalham. Espero que tenham gostado dessa nossa breve passeio pela história do trabalho e tenham percebido como o trabalho tornou-se de extrema importância para a sociedade atual. Na próxima aula, iremos ver como toda esta mudança afetaram o emprego do trabalhador. Não deixem de ler os livros-textos, fazerem as atividades, participarem dos fóruns e dos chats. Aguardo vocês na próxima aula.